Nesse momento mais que especial, papel, caneta e a Bíblia na mão, que nós vamos juntos aí aprender com a palavra do nosso Deus, amém? E hoje nós vamos responder uma pergunta, né, que nem eu falei pra você, vai mandando as suas perguntas aí, ó, 0800 490 1003, mande as suas perguntas por escrito para nós podermos responder aqui. Se puder aí, manda o seu nome, o nome da sua cidade, pra gente mandar um beijão e a paz pra vocês. Em nome de Jesus. E hoje eu quero responder uma pergunta, e essa resposta vai ser como se fosse uma pregação, para a gente aprender um pouquinho mais, né? Por quê? São várias perguntas que têm o mesmo sentido, né? O mesmo objetivo. Então a gente entende que são várias perguntas de pessoas diferentes, mas busca o mesmo intuito de conhecer e saber a mesma resposta, porque a pergunta praticamente é diferente, mas ela se torna de maneira diferente, mas são nos objetivos iguais. As pessoas perguntaram, muitas delas, para mim, o seguinte: Pastor Ghegorutti, a gente sempre precisa de Deus, precisa da ajuda de Deus, principalmente quando chegamos em alguns momentos que, por mais que a gente queira resolver, a gente não consegue. Tá além da nossa força. E nesse momento é o momento que nós mais precisamos de Deus. Como nós podemos, né, ser sinceros, humildes diante de Deus e da maneira certa conseguir a ajuda de Deus, da maneira certa, né? Porque, fazendo uma pequena parábola, existe a maneira certa de você conseguir dinheiro e existe a maneira errada de você conseguir dinheiro para você viver neste mundo. A maneira certa é o quê? Trabalhar. Trabalhe, monte a sua empresa, o seu negócio, você vai trabalhar de qualquer jeito. Patrão ou não, você vai trabalhar. Você vai trabalhar, vai se dedicar, vai ganhar o seu salário porque você trabalhou. Então essa é a maneira certa, digna. Existe outra maneira de ganhar dinheiro, que é o roubo, né? Só virar político que você vai ganhar dinheiro sem fazer nada. Menos que trabalha político para ganhar dinheiro, né? Então você vai lá, o ladrão ele rouba. Então essa é a maneira errada. Ele consegue o dinheiro? Consegue, mas ele tá fazendo de maneira errada. Ele vai lá, assalta um banco, assalta um carro forte e rouba. Então o trabalhador, da maneira certa, pega o dinheiro, ganha o dinheiro. E o ladrão, da maneira errada, conquista o dinheiro. E com Deus é a mesma coisa. Existe uma maneira certa e correta de nós tomarmos posse do que Deus tem para nós. E existe uma maneira errada das pessoas tentar arrancar alguma coisa de Deus e não consegue. E aí acabam colhendo aquilo que o diabo dá para elas e elas achando que é o próprio Deus, que não é a pregação de hoje. Então, biblicamente, nós entendemos, biblicamente, no mundo espiritual, que existe sim uma maneira correta de nós buscarmos em Deus nos momentos de nossas necessidades e Ele entregar em nossas mãos o que nós precisamos da parte dele, porque Ele tem essa vontade, Ele quer fazer isso, mas nós temos que agir da maneira certa. Veja o que a Bíblia diz em livro de 1 João, né? Na Bíblia, 1 João, capítulo 3, versículo 22. 1 João 3, 22. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então veja, aqui é uma dica para você que precisa de Deus, tá precisando de Deus, ou talvez hoje tá, né, na bonança, mas amanhã a gente acaba precisando de Deus. Então, para você que está precisando de Deus, entenda e coloque em prática essa palavra na sua vida e você vai tomar posse daquilo que Deus tem para você. Se você está na bonança hoje, bença, que Deus te abençoe. Não precisa colher nada de Deus, mas guarde e aprende com essa palavra para que a hora que você, mais cedo ou mais tarde, precisar da ajuda de Deus, Ele vai estar ali ajudando. É que você trazer para o oculto e o profundo do mundo espiritual, nós precisamos de Deus para respirar cada fôlego de vida. Mas as pessoas entendem que quando precisa de Deus é quando precisa de um algo a qual elas não conseguem e também faz parte disso. Mas não é o mérito de hoje. A palavra é clara. Aquilo que pedimos para Deus, nós vamos receber. Por que nós temos a garantia que nós vamos receber? Por que João tem a garantia? Por que João era confiante de que aquilo que ele pedisse para Deus ele ia receber? Porque ele sabia que guardava os mandamentos de Deus através de Cristo para nós, como igreja nos dias de hoje, e praticando esses mandamentos, praticando a vontade de Cristo, ele estava fazendo diante de Deus o que era agradável. Então, homens e mulheres que agradam a Deus, que agradam a Cristo, são essas pessoas que vão conseguir alcançar, conquistar a benevolência, a misericórdia, o amor e aquilo que Deus, né,
pode e quer fazer por nós e nós precisamos da parte de Deus. Então nós temos que entender biblicamente o que é agradável a Deus. É como você chega e fala assim: eu gostaria que a minha esposa cuidasse mais de mim, que a minha esposa fizesse comida, que a minha esposa me ajudasse, ou a minha esposa fosse trabalhar para me ajudar a pagar as contas, né? Mas o que e de que maneira você cuida da tua esposa? Você bebe, chega em casa, bate, briga, xinga, quebra as coisas em casa. Quer dizer, você é uma pessoa que não sabe agradar, cuidar da tua esposa, e você quer que ela compartilhe, ela vai ficar triste. E ela não vai ter ânimo para isso. Agora, se você cuida da tua esposa com amor e carinho, você agrada ela, cuida ela, você não precisa nem falar, ela tem noção das necessidades que a família está passando e ela se prontifica a estar guerreando. E assim vice-versa. Ah, gostaria que o meu marido, né, se dedicasse, trabalhasse mais, se esforçasse, né, não ficasse dormindo o dia inteiro e tal. Mas como você cuida do seu marido? Na pancada, no grito, no xingando ele de tudo quanto é nome, falando um monte de coisa errada, um monte de coisa que não alegra, e aí acaba que você desanima ele. E aí quando você desanima, é óbvio que ele vai desanimar e não vai querer fazer. Então automaticamente Deus é a mesma linha para nós. Para Deus estender as mãos e nos abençoar, nós temos que nos esforçarmos e fazer o quê? O que é agradável a Deus, isso mesmo. E o que é agradável a Deus? É aí que a Bíblia nos instrui, é aí que a Bíblia nos ensina, porque João ele dá garantia. Se eu fizer o que é agradável a Deus, eu tenho a certeza de que no momento que eu precisar de Deus, não importa o que seja, eu dobrar os meus joelhos e eu pedir, Ele vai fazer, Ele vai estender as mãos, Ele vai me abençoar, Ele vai me ajudar. Então nós precisamos entender hoje, para nós como igreja, o que é agradável a Deus, o que nós podemos fazer como agradável a Deus. Como é que eu faço para agradar a Deus? São dois pontos predominantes para nós agradarmos a Deus. E nós vamos falar de um deles hoje. Mateus, capítulo 22, versículo 37. Mateus, capítulo 22, versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Deus está dizendo que a partir do momento que Ele olhar para nós, esquadrinhar o nosso coração e ver que nós colocamos em primeiro lugar em nossas vidas Deus, e que nós estamos e continuaremos amando a Deus de toda a nossa força, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa vida, de todo o nosso entendimento. Esse é o primeiro maior mandamento. Então nessa prática eu estarei agradando a Deus. E o segundo, semelhante a esse, tão importante como o primeiro, que é amar a Deus, é amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, quando eu começo a amar o meu próximo como a mim mesmo, automaticamente eu começo a praticar aquilo que agrada a Deus. Se o ser humano cuidasse do ser humano, assim como o ser humano quer que alguém cuide dele, a raça humana seria muito melhor e teria muito maldade. Infelizmente, nós estamos passando no Brasil por uma catástrofe, né? Até ontem, as mídias, as redes, né, as televisões não estavam mostrando isso. Aí ontem foram lá fazer sensacionalismo, mandaram o âncora do jornal para lá, né, fazer sensacionalismo. Mas 2 dias antes eles estavam lá no show da Madonna gastando 60 milhões enquanto o povo estava morrendo no Rio Grande do Sul. É essa a maldade do coração do ser humano. Automaticamente, enquanto a enchente vem vindo, a água vem vindo no Rio Grande do Sul, vem enchendo, pessoas perdendo suas casas, seus lares, suas vidas, suas dignidades, pessoas falecendo, morrendo, animais perecendo, as pessoas perecendo. O que tem lá no meio? Ladrões, roubando e saqueando as coisas. Quer dizer, pessoas tirando vantagem, desculpa a palavra, abre aspas, da desgraça alheia, fecha aspas. Chega-se lá, caminhões que estão carregando doações são parados pela Polícia Federal, né? Chegando lá perto, são parados pela Polícia Federal e não são liberados para passar, porque querem nota fiscal da mercadoria. Como vai ter nota fiscal de mercadoria que são doações? Caminhões que estão indo para o Rio Grande do Sul com toneladas de comida são parados pela Polícia Federal e multados, porque o peso que ele está carregando de comida é maior do que ele pode carregar e são multados.
Você entendeu como o ser humano faz mal ao próprio ser humano? Pessoas com seus barcos, com seus jet ski próprios, foram para lá para resgatar as pessoas que estavam morrendo, a qual o Estado não estava resgatando, dando conta, assim vamos se dizer. E tá lá o exército barrando as pessoas, pedindo a carteirinha de pilotagem. As pessoas estão morrendo. Você não vai pegar um jet ski para você andar numa praia e se divertir. Você não vai andar no jet ski para você curtir uma praia. Você não pegou o barco para ir curtir. Você pegou um barco, pegou um bote, pegou um jet ski para ir lá salvar vidas. Coisa que o Estado devia fazer e não faz e não está fazendo. E o que eles fizeram? Proibiram as pessoas de pegarem o seu jet ski particular e sair para pegar as pessoas que estavam em cima do telhado e salvá-las. Por quê? Política. Política. Porque o político fala, não deixa ninguém. Por quê? Vão atacar nós. O povo está fazendo o que a gente tem que fazer. Então esse povo não vai fazer. Só que o político também não faz, ou quando quer fazer não dá conta, porque a demanda é grande. Deu para entender? Então é isso que Deus está falando. Não tem mais o amor ao próximo. O amor esfriou. É cada um por si. É cada um por si. Então você tem uma catástrofe no Rio Grande do Sul. Você tem